Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a solução da lista de exercícios da aula 124, quando nós estudamos então a aplicação do Teorema de Norton na solução de circuitos de corrente alternada quando eles são alimentados por fontes independentes. Bom, caso você não tenha feito ainda essa lista de exercícios, tá? Tem um link na descrição desse vídeo para a aula 124 e tem um link também para você baixar a lista de exercícios, tá? Então você pode acessar o conteúdo teórico e também fazer o download da lista, tentar resolver e depois voltar aqui para conferir os resultados, tá? Caso você já tenha feito, basta continuar acompanhando o vídeo. Exercício 1. Determine o circuito equivalente de Norton para a parte do circuito visto na figura 1, externa aos elementos entre os pontos A e B. No caso aqui, só há uma resistência RL ali, né? Então, primeiro aqui eu vou redesenhar esse circuito removendo a carga RL, né? Assinalando os pontos A e B na figura 1A, utilizando ali blocos de impedância, né? De acordo com os componentes que aparecem lá no circuito da figura 1. Em seguida, então, eu vou substituir a fonte de tensão, né, uma fonte independente, por um curto-circuito. E agora obter a impedância de Norton ali entre os pontos A e B. E observe que nós temos, então, a impedância Z3 em série com o resultado de Z1 e Z2 em paralelo, né? Então, por isso que Z1 e Z2 ali está sendo feito produto pela soma, né? Atribuindo os valores, vamos ter ali 692,2 ohms mais J 2,539 kΩ. Então, essa é a nossa impedância de Norton. Ok, para obter a nossa corrente de Norton, nós vamos voltar então ao circuito da figura 1A, só que agora com a adição do curto-circuito entre os pontos A e B, obtendo então o circuito da figura 1C. Observe que a fonte de tensão voltou para sua posição de origem, né? E agora, com aquele curto-circuito, da onde vem a corrente que passa por ele, né? Bom, vem da fonte ali. A corrente I passa pela impedância Z1, só que ela se divide nas impedâncias 2 e 3, certo? Então, eu posso calcular a corrente de Norton utilizando a regra do divisor de corrente, simplificada para o caso de duas impedâncias em paralelo, né? Então, é a corrente que entra ou sai do conjunto em paralelo, que multiplica a impedância do ramo oposto. No caso ali, eu quero a corrente da impedância Z3. Então, eu multiplico pela impedância Z2, dividido pela soma das impedâncias Z2 e Z3, né, que formam ali o divisor de corrente. Só que eu preciso, então, antes, saber qual é o valor dessa corrente total, né? Para isso, eu preciso da impedância equivalente desse circuito, onde nós temos Z1 em série com o resultado do paralelo de Z2 e Z3, correto? Atribuindo os valores, nós temos ali 3,162 kΩ, né? Esse é o valor do módulo, e o ângulo ali é menos 71,57 graus. Calculando a corrente da fonte, né, a aplicação da lei de Ohm, fasor da tensão dividido pela impedância equivalente, nós temos ali 6,325 mA, esse é o valor do módulo, e o ângulo ali de 71,57 graus. Agora, então, eu posso aplicar a regra do divisor de corrente, né? Então, atribuindo os valores, nós temos que a corrente de Norton é de 6,325 mA, é o valor do módulo, né? E o ângulo ali de fase é de menos 108,43 graus. Então, de posse ali da impedância e da corrente de Norton, nós podemos construir o circuito equivalente de Norton, né? A fonte de corrente independente ali em paralelo à impedância de Norton, né? E volta entre os pontos A e B os elementos que estavam externos lá no início, que no caso era só a resistência RL. Outra forma que nós temos para representar esse circuito de Norton é observando ali a impedância de Norton, né? Na forma retangular, nós temos a parte real sendo uma resistência, né, de 692,2 ohms. Na parte imaginária, nós temos uma reatância indutiva, uma vez que ela é positiva, né? Então, mais J 2,539 kΩ se transforma numa reatância indutiva. Exercício 2. Determine o circuito equivalente de Norton para a parte do circuito visto na figura 2,
externa aos elementos entre os pontos A e B. Bom, nesse caso nós vamos remover a nossa carga ali, que é a impedância ZL, certo? E nós vamos obter o circuito equivalente de Norton para a parte à esquerda entre os pontos A e B. Observe que nós temos duas fontes dessa vez, né? Então, olha aí o circuito da figura 2A, que é a representação do circuito em blocos de impedância, sem a carga ZL ali, né? E agora vamos remover os efeitos das fontes para obter a impedância de Norton, né? No caso, a fonte de tensão é substituída por um curto-circuito e a fonte de corrente é simplesmente removida e deixando o ramo dela aberto, obtendo aí então o circuito da figura 2B. E agora, para o cálculo da impedância Zn, né, impedância entre os pontos A e B, nós temos que a impedância Z3 está em série com o paralelo de Z1 e Z2, correto? Então, atribuindo os valores, nós temos que a impedância de Norton é 7,8 ohms menos J 0,243 ohms. Ok, obtida então a impedância de Norton, agora vamos em busca da corrente de Norton. Então, como nós temos duas fontes, pessoal, eu vou aplicar o teorema da superposição, tá? Olha lá, então. Eu vou observar primeiro o efeito, ou qual é a contribuição apenas da fonte de tensão na produção da corrente de Norton. Então, entre os pontos A e B foi estabelecido um curto-circuito e é a corrente desse curto-circuito que será a nossa corrente de Norton linha, ou seja, a contribuição apenas da fonte de tensão. A fonte de corrente está fora do circuito ali da figura 2C, né? Nós podemos fazer isso aplicando a regra dos divisores de corrente. Por quê, pessoal? Observe que a corrente total da fonte, né? No caso eu coloquei ali corrente total linha, ela passa pela impedância Z1 e ela se divide entre as impedâncias Z2 e Z3, né? Que devido àquele curto-circuito entre o ponto A e B, coloca Z3 em paralelo com o Z2. Então, eles são divisores de corrente. Então, aplica-se a regra dos divisores de corrente. Primeiro, então, eu preciso de calcular a corrente total dessa fonte ali, né? Nesse caso, eu vou obter a impedância total desse circuito, que no caso é a impedância Z1 em série com o paralelo das impedâncias Z2 e Z3, resultando ali em 33,37 ohms, o valor do módulo, e o ângulo de menos 53,13 graus. E agora, aplicando a lei de Ohm para a obtenção da corrente total, fator da tensão dividido pela impedância equivalente, resultando aí em 0,6 A com um ângulo de 53,13 graus. Aplicando o resultado na regra de divisores de corrente, nós temos ali 1,6 A com um ângulo de 53,13 graus. Ok, agora vamos ver a contribuição da fonte de corrente na produção da corrente de Norton, né? Que será a corrente de Norton duas linhas. Então, observe que a fonte de tensão ela foi curto-circuitada ali na figura 2D e volta então a fonte de corrente para a sua posição de origem, né? Nesse caso, é bastante simples, pessoal, porque o curto-circuito entre o ponto A e B está em paralelo com a fonte de corrente, ou seja, toda a corrente da fonte vai passar apenas pelo curto-circuito, né? Que é o caminho ali de resistência ou impedância nula, né? Então, toda a corrente de Norton duas linhas será a própria corrente da fonte, que nesse caso é 1 A com um ângulo de 0 grau. Note que as duas correntes de Norton, a linha e duas linhas, a corrente está descendo, ou seja, indo do ponto A para B. Então, a corrente de Norton total ali, basta então fazer a soma dessas duas correntes. A corrente de Norton linha mais corrente de Norton duas linhas, resultando em 2,34 amperes com um ângulo de 33,15 graus. Então, nós temos o circuito equivalente de Norton com uma fonte de corrente em paralelo com a impedância de Norton e entre os pontos A e B a impedância ZL, né? Que é a carga que foi removida lá no início da análise desse circuito. Ou ainda podemos representar esse circuito como sendo ali a resistência é 7,8 ohms, né? Observe a parte real da impedância de Norton e a parte imaginária é menos 0,243 ohms.
que pode ser representado por uma reatância capacitiva de 0,243 ohms. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo, ok? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.